Você sabe qual é a verdadeira aparência da morte? Muitas mitologias que têm circulado pela internet, eles têm ditos aí categoricamente que a morte é uma espécie de uma caveira com um capuz preto e uma foice na mão. E muitas pessoas, hoje, nós percebemos que elas têm medo da morte. Mas o que é realmente a morte? Será que a Bíblia descreve a aparência da morte, desse ser assustador? A morte é um ser ou é apenas uma consequência? Eu quero convidar você agora para assistir esse estudo, porque eu acredito ser de suma importância, principalmente para as pessoas que já perderam parentes, que estão sofrendo com a dor da perda. Mas vamos lá. Como superar o medo da morte? Você pode superar o medo da morte com a ajuda de Deus. Jesus venceu a morte, por isso não precisamos temer mais. Não querer morrer é um sentimento natural, mas Jesus pode lhe dar paz. Entenda o que é a morte. Segundo a Bíblia, a morte é nossa inimiga. A morte surgiu por causa do pecado, que nos separou de Deus. Ele é a fonte de toda a vida, mas quando nós rebelamos contra a sua palavra e vontade, afastamo-nos de quem nos mantinha vivos e caminhamos em direção à morte. Agora, a morte faz parte do mundo, mas não devia ser assim. A ausência da vida gera morte. Deus, meus queridos irmãos, é o Pai da vida. Ele criou todo o universo com o propósito de ter comunhão com Ele, em harmonia. Mas quando o homem decidiu viver à sua própria maneira, negligenciando o que o Senhor disse, escolhendo seguir caminhos que o conduziriam à morte, perdeu o contato espiritualmente com Deus. Quando nós afastamos da vida de Deus, morremos espiritualmente, e isso desencadeia a morte em vários outros sentidos, principalmente a morte física. Sozinhos não podemos fazer nada em relação à vida. Onde ou quando nascer, prolongar a vida ou impedir o seu fim. Não há nada em nós que podemos controlar isso. O ser humano, apesar de ter se emancipado, não é autossuficiente. Todos dependemos da vida que vem de Deus. Nesse sentido, não podemos nos salvar da morte. Ela é um fato para qualquer pessoa. Somos seres 100% mortais. Um perigo maior que a morte. Uma das certezas que todos precisamos de ter na vida é que um dia iremos morrer. Um dia as pessoas que amamos vão morrer. Apesar de não gostarmos de falar sobre este assunto, ele é uma realidade para todos nós. A cada dia que passa, nossas células vão envelhecendo e se degenerando. A vida é breve, estamos a caminho do fim. Todos estamos sujeitos a passar por doenças repentinas ou podemos ficar condicionados a limitações que surgem com o passar dos anos. Tendo em mente esse quadro trágico e mórbido, morrer em uma boa velhice, gozando de saúde e luzedes mental, seria a escolha da maioria de nós. Mas, infelizmente, muitos jovens e crianças morrem diariamente, acometidos por doenças, tragédias, violências ou causas naturais. Este seria o pior cenário. Se pensarmos na fatalidade da morte, nós veríamos que isso é terrível. Mas muito pior do que a morte súbita ou em circunstâncias catastróficas de guerras, epidemias, desastres naturais, etc. É a morte eterna. Essa é a mais terrível condição do sofrimento que a pessoa sem Deus irá enfrentar. A morte eterna sem Deus. Muito pior que perdas materiais, sociais, intelectuais, financeiras e até mesmo a morte do corpo físico é a morte do espírito. Quando acontece essa morte, ela condiciona a uma punição eterna, considerada, segundo a Bíblia diz, de segunda morte. Veja o caso que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então viver separado de Deus
podemos nos assustar com a morte se nós estamos separados de Deus. Essa última morte, que é chamada de morte espiritual, é uma condição sem precedente de trevas e sofrimento, de eterna ausência de Deus. Então, não há mais nada a fazer? Estamos todos condenados? Bom, não, meus irmãos. Felizmente há uma saída. Deus quer que nós tenhamos vida novamente. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida abundante que não termina com o findar dos dias aqui. Essa é a esperança eterna inaugurada por Jesus Cristo. Ele ressuscitou e venceu a morte. Aos que creem no Senhor também concederá que sejam ressuscitados para a vida eterna. Por isso, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A promessa está registrada em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não precisa temer a morte. E se algum parente seu morreu, pode ter certeza, se ele morreu com Cristo, pode ter certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não se alegra com a morte, saiba disso. Com a morte de ninguém. O registro disso está em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que diz assim: e por causa do amor que tem por nós, convida-nos para ter vida novamente, através do seu Filho Jesus. Em 1 João 5,12, a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você não tem o Filho de Deus, aí você precisa se preocupar com a morte. Mas por que ainda temos que enfrentar a morte? Bom, a morte é o sofrimento, e o sofrimento são consequências do pecado da humanidade, depravação total. Todos somos pecadores e merecemos a justa punição pelo distanciamento de Deus. Mas a morte não é o fim, meus irmãos. Quando morremos, o corpo se decompõe, mas a alma continua a existir. A alma é nossa identidade, quem somos, o nosso intelecto, o nosso ser espiritual. Depois da morte, podemos estar para sempre com Deus, ir para o céu ou ficar eternamente separados dele, ou ir para o inferno. Cada pessoa pode escolher o que vai fazer. Escolha a vida, meu irmão, enquanto você está vivo. Jesus cumprirá o que prometeu na sua palavra. No livro de João 5, 28 a 29, diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Quem recebe pela fé a graça da vida eterna, não será condenado, mas viverá para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, está registrada em Apocalipse 21, versículo 4. Entregue a sua vida a Jesus. Para quem não tem Jesus, ter medo da morte é uma atitude sensata. A morte pode ser assustadora, mas Jesus veio para nos libertar da morte. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte, derramou o seu sangue e derrotou a morte. Agora a morte não tem mais poder. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é motivo de medo. Em 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida, a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando morremos, meus irmãos, vamos estar para sempre junto de Deus, sem mais tristeza, sem sofrimento. Vamos ressuscitar e viver para sempre num lugar muito melhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não ao sistema religioso, eu convide Jesus para morar dentro do seu coração hoje ainda, e não faça parte do sistema religioso. Em Romanos 10, 9 ao 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Jesus lhe ama, meu irmão, e quer estar com você para sempre. Peça a Deus que lhe tire o medo. Se você é um servo do Criador e tem medo da morte, não precisa ter medo da morte, porque você não vai morrer eternamente. O teu corpo vai se decompor, mas o Cristo vai lhe ressuscitar. O amor de Deus afasta o medo. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, ou o contrário.
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você sente medo da morte, fale com Deus sobre isso. Ele pode lhe ajudar a viver sem esse medo. Deus tem muitos planos bons para a sua vida e planos ainda melhores para a eternidade. Ter algum medo da morte é natural e saudável, porque nos protege de situações perigosas. Mas o medo exagerado da morte pode causar pânico, ansiedade e muitos problemas. Deus não quer que o medo da morte estrague sua vida. Ore e confie que Deus lhe vai ajudar a superar este medo. Descubra o que a Bíblia diz sobre o seu medo. A Bíblia tem uma resposta para todas as razões, né, para ter medo da morte. Para superar o medo da morte, é importante entender e crer nessa verdade. Veja o que a Bíblia diz sobre o medo do desconhecido. Olha só. Você não sabe o que será o céu, mas Deus promete que será muito, muito bom. Deus está no controle, meu irmão. Ele ama. Ele tem o melhor para você. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Olha a promessa em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O medo de perder entes queridos é um problema muito sério. Deus também ama quem você ama, tá? Você pode confiar que Deus vai tomar conta deles. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você também tem medo de sofrer, não é? Deus é fiel. Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. Deus nunca lhe vai abandonar, nem mesmo no sofrimento, nem na morte. A promessa está em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, tá vendo? Pode te separar do amor de Deus. E o Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Meus queridos irmãos, fique firme com o Criador, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você perdeu alguém, um ente querido, uma esposa, um filho, um avô, um amigo, olha, confie no Criador. Não tenha medo da morte. A morte é uma passagem. Em breve, todos aqueles que estão em Cristo vão se reunir com Ele e vão estar diante de Deus. Vão estar unidos, felizes nesta esperança, nesta promessa que vem do Criador. Não deixe nada abalar sua vida. Não se afaste dos caminhos de Deus, como eu já fiz no passado, como muitas outras pessoas fez no passado. Retorne-se para o Criador. Eu não estou lhe oferecendo uma religião, ou dogma, ou servir pastores ou líderes mercenários, mas siga Cristo. Siga somente a Ele. Não tenha medo da morte. A morte pode ter essa aparência assustadora que as pessoas pintam ela, mas a realidade, a morte simplesmente é a separação do corpo. A verdadeira aparência da morte é o pecado. E o pecado nos separa de Deus. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você tem um parente que está hospitalizado, e que está prestes a perecer com câncer, alguma doença terminal, não se preocupe. Se essa pessoa tem Cristo no seu coração, ao passar dessa vida, essa pessoa receberá um corpo incorruptível, uma incorruptibilidade. Não haverá mais pranto, tristeza, sofrimento, preocupações quando estarmos diante de Deus. Passe pela jornada. Eu sei que dói, é triste e é muito doloroso a gente perder uma pessoa que tanto ama. Mas lembre-se, Deus também ama a pessoa que você ama.
Meus queridos, caso você queira adquirir a Bíblia original do Rei Tiago da Inglaterra, mande um zap para o 319-9202-3725. Um forte abraço, que o Criador vos abençoe. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do Rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existem umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos, você vê que ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem. Você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia. Tá? Então, estou provando para você. Além dela ter o dicionário hebraico-grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários. Vocês estão vendo lá embaixo. É corrigido diretamente do hebraico. Tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver. Ó. Essa é a Bíblia de estudo da chave. Né? Você tem Atos dos Apóstolos. E aqui você tem o hebraico e grego. Como vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir em conhecimento, de investir nas coisas do Criador, e ter uma Bíblia que realmente tem uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então está aí a oportunidade para vocês. Né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202 3725. 319 9202 3725. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali pro pessoal, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem. Tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais de 3.700 contradições da Bíblia. Tá? Então, aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica. Você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então, você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila, e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui, ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né? Não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí.
Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original, todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ versão de 400 anos e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 319-9202-3725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora, e eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 319-9202-3725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Ivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim, tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja aí que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó, aqui já está o nome do Eterno, né, no princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud, Rei, Vav, Re, né, ou Bereshit, está vendo, em hebraico. E aqui está o texto em português, e aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa, é uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições, essa é a versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui,
tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7, 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que dizem que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal. Agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente do sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade, né? Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia, tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né? Nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições. Tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição. Ela vai continuar te induzindo ao erro. Assim como eu era lá no passado, quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro. Né? Por exemplo, Malaquias. Né? Malaquias 3,10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro. Né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro. E lá vai mostrar, em Malaquias 3,10, o texto está assim, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Re-Vav-Re, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vão lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Mas isso aquilo outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, está aí o telefone, é o 319-9202-3725. Forte abraço e adquira. Ligue para mim para ver se eu ainda tenho.